18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você mais uma vez que está aí ligadinho na sintonia certa. Vamos juntos em até às 7. Informação, uma notícia pra você em mais uma edição do programa 18 horas. Estamos juntos aqui, eu, Carime Leão e o grande Ari Guedes e toda a equipe de jornalismo da Rádio Mix FM, a equipe que produz. Carime Leão. Carime Leão está ali às voltas com o computador. Tudo bem, Carime Leão? Muito bom. A equipe que produz o 18 horas está com você a partir de agora. E aí, Carime, tudo bem? Deu certo aí? Deu certo, eu morri. Tá certo. Voltei. Eu vi que você ficou ouvindo. Agora. Mas tudo bem, voltou tudo ao normal. Voltou. Muito boa noite, tudo ótimo, tudo maravilhoso. Obrigada pela sua companhia, você sintonizado aqui na 100,7. Estamos juntos até às 7 da noite no programa 18 horas. E muito obrigada para você também que nos acompanha ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Mix pelo aplicativo Mano. Tá certo, então. Hoje, Carime Leão, é terça-feira, né? Você está sabendo disso, 25 de agosto, e o ano é o ano de 2020, nós estamos aqui com você. E finalmente, Carime Leão, a chama olímpica, né? Ela vai estar em exibição, veja bem, lá no Museu Olímpico Japonês em Tóquio, a partir do dia 1º de setembro. O anúncio, inclusive, foi feito, né, pelo Comitê Olímpico Japonês. A chama foi vista pela última vez em Fukushima, depois que o revezamento da tocha foi cancelado. Pois é, galera, só para lembrar que isso tudo porque os Jogos Olímpicos foram adiados para o ano que vem por causa, é claro, da pandemia de coronavírus. Daí os organizadores discutiam, né, a melhor forma de armazenar e apresentar a chama olímpica no Japão. E a opção foi exibir a chama no Museu Olímpico Japonês, que fica perto do Estádio Nacional, construído especialmente aí para os Jogos Olímpicos. Para evitar a aglomeração de multidão para ver a chama, haverá um sistema de reserva com data e horas marcadas. É, exatamente. A chama ficará em exibição de 1º de setembro a 1º de novembro. Mas os organizadores da Tóquio 2020 não falaram onde a chama vai ficar exposta depois desse período. Muito bem, Carime, enquanto isso, né, vamos voltar aqui para o Brasil, né? Nossa realidade. Brasil, aqui. Vamos falar aí sobre os gastos absurdos, né? Afinal, nós estamos aí agora num momento bem político, né, Carime? Eleições aí municipais se aproximando cada vez mais, né? Ano eleitoral, vira uma farra, né, Carime? Todo mundo se aproveita mesmo. Vamos lembrar aí o caso do prefeito de Altazes, que é o Anderson Cavalcante do PROS, por exemplo, né? Um desses, né, que estão se aproveitando, né? E o gasto de 590 mil reais com a compra de 2.000 dentaduras foi, né, o que o Anderson, né, efetuou. É 590 mil reais. Né? Bom, e esse não é o único caso de compras inusitadas, né? Não, falamos aqui também sobre a prefeita de Beruri, Maria Lucir Santos, do MDB, que pretende gastar mais de 678 mil reais com utensílios de cozinha. O detalhe é que para comprar uma unidade, uma única panela de pressão de 20 litros, a prefeita pretende pagar 750 reais. Minha amiga, dona de casa. Carime, eu fala fiz pra ela essa pesquisa. Você sabe, fala aí. Eu fiz essa pesquisa, gente. O preço de mercado é tipo 378, 400, assim, a top of mind, gente. Para, né? Não vai, né? Ele tá forçando, né? Não vai, não rola. Carime Leão, vamos lembrar também, né? O prefeito lá de Itacoatiara, inclusive nós comentamos já, o Antônio Peixoto do PT, né? Que pretende gastar mais de R$1 milhão, hein? R$1 milhão para comprar móveis para o seu gabinete, né? E também de outras secretarias, né? Ele vai fazer lá uma geral, né, na prefeitura. E a farra com o dinheiro público, muito comum no Brasil, e que em ano eleitoral ela fica, parece que mais, né, aguçada, mais intensificada, mais forte, né? Agora um novo capítulo, né? Um novo caso para este capítulo, digamos assim, inusitado e triste até, né? É na prefeitura aqui de Novairão, pertinho, né? O prefeito Roberto Frederico Paes Júnior tirou dos cofres do município 1,5 milhão de reais para a contratação de serviços fúnebres para as vítimas de Covid-19 no município. Sendo assim,
Sim, a prefeitura gastou, assim, R$214 mil para cada um dos 7 enterros de vítimas de Covid-19 no município. Foram só 7 vítimas até agora. Bacana, Karen, farras à parte aí, né? Com o dinheiro público aí, são detalhes, né? Pequenos detalhes que a gente vai lembrando aí pra você, né, Karine? Você que está aqui, vai votar, tem que ficar atento nessas pessoas e não cometer os mesmos erros, né, novamente. Exatamente, é preciso ficar atento. Você lembra? E você lembra em quem você votou, né? No vereador, deputado, você acompanha o trabalho dos seus políticos, isso é muito importante. Com certeza. Karine, 6h05 em Manaus, mais uma vez, muito boa noite para você que está ligado em 100,7, sejam muito bem-vindos. Vamos juntos até às 7 da noite, levando a informação, a notícia para você, começando mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. O número de casos de Covid-19 cresce entre trabalhadores da rede estadual de ensino. Somente na escola José Bernardino Lindoso, que é o famoso, o conhecido quarentão da Cidade Nova, 22 servidores testaram positivo nos exames realizados ontem. E segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas, o sindicato diz o seguinte, que mais de 1.700 funcionários estão afastados por serem do grupo de risco e servidores da sede da SEDUC estão substituindo professores para manter os alunos na escola. Vamos aos detalhes desta história agora com Odinei Araújo. Uma das maiores escolas de Manaus, a José Bernardino Lindoso, o Quarentão, tem também até agora um dos maiores índices de professores infectados pelo coronavírus. Em um único dia de testagem, até o fechamento dessa reportagem, 22 trabalhadores tiveram resultado positivo para o coronavírus entre os professores e merendeiras. Até mesmo a gestora, uma senhora idosa, está com Covid-19. A escola tenta tratar como se tivesse tudo normal, só que não consegue esconder isso porque, pasme, a gestora também está com caso positivo e eles estão à deriva lá. E o que a CDE 6 e a SEDUC fazem é mandar representantes para lá para poder colocar os alunos para dentro da sala de aula para fingir uma normalidade. A Escola Estadual Manuel Severiano Nunes, no bairro Alvorada, também apresentou alto índice de coronavírus entre seus trabalhadores. Mais de 10, segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas. Além dos trabalhadores que estão infectados por Covid, as escolas do estado também enfrentam a ausência dos professores que fazem parte do grupo de risco. De acordo com o Sintean, na última sexta-feira, em reunião online, a SEDUC informou que mais de 1.700 funcionários estão afastados por serem de risco. Mas ainda há trabalhadores com comorbidades indo à escola com medo de terem perdas salariais. Ainda conforme o Sintean, algumas escolas estão substituindo professores por servidores da sede da SEDUC que não são educadores para manter os alunos na escola, conforme a presidente Ana Cristina Rodrigues. Aproveitamos também para denunciar que a Secretaria Estadual de Educação tem posto servidores da Secretaria e das coordenadorias para estar atuando no lugar dos trabalhadores que aderiram à paralisação. Isso nos deixa muito preocupados. Que tipo de ensino e de aprendizagem terão nossos alunos? Que compromisso tem a Secretaria Estadual com a qualidade deste ensino? Até o fechamento da reportagem, a SEDUC não se pronunciou sobre a denúncia do Sintean. Amanhã o sindicato promove a Assembleia Geral com indicativo de greve, onde a categoria vai decidir os rumos que vai tomar. No primeiro balanço apresentado na sexta-feira, a FVS divulgou que 162 testes de profissionais da SEDUC deram positivo para a Covid-19 em apenas 3 dias de testagem. Odinei Araújo para o 18 horas. Bom, e hoje trabalhadores de 95 escolas da rede estadual de ensino, segundo a Asprom Sindical, paralisaram suas atividades parcial ou totalmente. A Escola Estadual Presidente Castelo Branco foi uma das unidades que paralisou 100% das atividades no turno da manhã. E o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas fez visita na unidade e os servidores relataram vários problemas, entre eles janelas bloqueadas, falta de álcool em gel
gel, falta de papel absorvente e de sabão para a higiene das mãos. Além disso, um professor da escola testou positivo para a Covid-19. E segundo o sindicato, há casos confirmados de Covid em 45% das unidades de ensino. Bom, e está marcada para amanhã, em uma assembleia, veja bem, com sindicalizados e não sindicalizados, com a pauta de indicativo de greve. Para amanhã está marcado. Os profissionais da educação são totalmente contra a volta das aulas presenciais aqui no estado do Amazonas. Vamos conferir o que diz a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do estado do Amazonas, que é a professora Ana Cristina Rodrigues. Olá, ouvintes da Rádio Mix. Amanhã teremos uma Assembleia Geral com indicativo de greve. Há uma grande possibilidade de que a categoria entre em greve em função da negativa do governo do estado em atender a nossa reivindicação da continuidade das aulas remotas e não as aulas presenciais. Infelizmente, não somos nós que estamos tomando essa decisão, mas é a conduta do governo que nos leva a uma atitude como essa. Bom, mas o governo do Amazonas contesta as informações do sindicato sobre adesão à paralisação de advertência e garante que todas as 123 escolas de ensino médio da rede pública estadual em Manaus seguem com as atividades presenciais mantidas. Segundo o governo, não houve a paralisação das aulas nas unidades de ensino que retornaram no último dia 10 de agosto aqui em Manaus. Você está ouvindo 18 horas. Bispos da região norte pedem afastamento da cúpula da segurança do Amazonas por tortura e desaparecimento de pessoas na região do Rio Abacaxis, entre os municípios de Nova Olinda do Norte e Borba. A nota da Regional Norte 1 da CNBB diz que a vida humana tem um valor inviolável. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Odinei Araújo. Desde o começo do mês, conflitos envolvendo comunidades indígenas, ribeirinhos e a polícia na área do Rio Abacaxis, entre Nova Olinda do Norte e Borba, estão sendo denunciados pela Comissão Pastoral da Terra. São comunidades completamente distintas, são populações de povos diferentes, povo indígena Munduruku, populações ribeirinhas, povo indígena Maraguá, que estão denunciando a prática de violência e execuções por parte das forças policiais, e isso precisa ser apurado. No local foram registrados 8 assassinatos. 14 bispos e arcebispos da Regional Norte 1, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, assinaram uma nota de solidariedade aos povos indígenas e ribeirinhos e contra a violência policial no Rio Abacaxis e na terra indígena Quatá Laranjal. No documento, os religiosos pedem o imediato afastamento do secretário de Segurança Pública do Estado, além dos demais agentes envolvidos nos conflitos. De acordo com o vice-presidente do Regional Norte 1, que inclui Amazonas e Roraima, Dom Edmilson Tadeu Canavarros, a situação é grave e ganhou conotação nacional. Para nós, igreja, a vida humana é dom e tem um valor inviolável. A igreja defende sempre. Por esta razão, pela força do Evangelho, e sabendo que nosso Deus é o Deus da vida, nos posicionamos a favor de todos os povos, mas de modo especial dos mais ameaçados. Somos defensores da vida e repudiamos todo e qualquer tipo de violência contra a vida humana. Na semana passada, a Justiça Federal determinou a suspensão imediata da operação policial realizada há semanas na região pela Secretaria de Segurança do Estado. A CNBB Norte também pede que a Polícia Militar se retire da área, que seja criada uma Comissão Nacional de Direitos Humanos para visitar o local, que os bombeiros façam buscas a desaparecidos e que a Polícia Federal permaneça na região por 60 dias. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados enviou ofício para saber informações sobre essas denúncias. Odinei Araújo para o 18 horas. Olha, e até o fechamento desta edição, a Secretaria de Segurança do Amazonas não se pronunciou sobre o pedido dos bispos.
Você está ouvindo 18 horas. E 15 deputados assinaram um requerimento pedindo regime de urgência para o projeto que diminui o valor das taxas cartoriais no Amazonas em 30%. Esse projeto deixou de ser votado por 2 vezes. Exatamente, Karime Leão. Na primeira, ele foi para a pauta, mas saiu a pedido da líder do governo, que é a deputada Joana Dark. Depois, o projeto não constou na pauta porque a Comissão de Constituição, Justiça e Redação informou que a matéria estava fora do prazo. Bem, pois é, agora esses deputados se unem para evitar que alguma coisa aconteça e retire a matéria de votação novamente. Vamos saber mais detalhes desta história agora na reportagem de Cíntia Blink. E o projeto de lei do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, que pretende diminuir o valor das taxas cartoriais, escapou 2 vezes da votação no plenário da Assembleia Legislativa. Depois disso, 21 deputados preferiram não confiar na promessa da mesa diretora e assinaram um requerimento pedindo a urgência na tramitação da proposta. Assim, eles tentam garantir que a matéria estará na pauta desta quarta-feira. O deputado Serafim Correia, que primeiro brigou pela aprovação da proposta, encabeçou o requerimento de pedido de urgência. A fim de que não houvesse qualquer dúvida de que a matéria estaria na pauta de amanhã para votação, eu tomei a iniciativa de pedir regime de urgência e consegui o apoio de 15 deputados, a quem eu agradeço pela consciência cívica, consciência cidadã de que esta é uma matéria que interessa ao povo do estado do Amazonas. Na lista dos 21 deputados está Abdala Frasch, que já adiantou ser a favor do projeto. Tendo em vista que isso vai ajudar a população como um todo, todas as pessoas que transacionarem os seus imóveis na capital vão poder ter a sua escritura e o seu registro de imóvel mais barato. Então isso é uma coisa que beneficia a população e eu concordo com essa lei. Outro deputado que assinou o regime de urgência foi Saulo Viana. Para ele, a matéria vai ser aprovada pela maioria do plenário. E, inclusive, defendo essa matéria e vou votar a favor do projeto. Já está incluído na pauta de votação que irá amanhã a plenário e eu tenho certeza que a maioria, se não todos os deputados que vão participar da sessão, vão votar pelo projeto de lei que vai baixar as custas dos emolumentos dos cartórios na cidade de Manaus. O deputado Fausto Júnior sinalizou que vai pedir vistas do projeto. Caso isso aconteça, a votação volta a ser adiada, mesmo estando na pauta. A reportagem entrou em contato com o parlamentar para saber se ele ainda pretende pedir para analisar o texto da proposta, que está na Assembleia há cerca de 4 meses. Mas Fausto não respondeu. Além de Serafim Correia, Abdala Frasch e Saulo Viana, assinaram o requerimento de urgência os deputados Belarmino Lins, Augusto Ferraz, Roberto Cidade, Doutor Gomes, Felipe Souza, Sinésio Campos, Dermilson Chagas, Wilker Barreto, Ricardo Nicolau, Terezinha Ruiz, Delegado Péricles, Adjunto Afonso, Álvaro Campelo, Alessandra Campelo, Cabo Maciel, Maiara Pinheiro e Carguinhos Bessa. Cíntia Blink para o 18 horas. Bom, cá pra nós, né, que essas taxas cartoriais são realmente um verdadeiro absurdo, né? A pessoa chega a pagar quase 4% do valor do imóvel com escritura, registro, imposto sobre a transmissão de bens imóveis, o ITBI, né? Assim, para o imóvel tipo avaliado, um valor de R$100 mil, por exemplo, são gastos R$4 mil só para regularizar tudo e colocar no nome do novo proprietário. Aí um detalhe, hein, Karime Leão? A cada vez que um imóvel for objeto de compra, venda ou doação, é preciso fazer o tal registro na matrícula aberta para que aquele imóvel, mais uma vez, essas taxas são cobradas. Por causa desses valores, os proprietários não fazem, simplesmente eles deixam de fazer o registro e vivem em situação de insegurança jurídica, com o imóvel escriturado sob risco no nome da construtora, incorporadora ou de outras pessoas. Bom, todos esses valores das taxas cartoriais devem ser revistos
isso porque os cartórios não têm fins lucrativos, ok? Eles são servidores da sociedade. Mas não há por que cobrar, então, valores tão elevados para o registro, né, para a legalização de um imóvel, por exemplo. Esse projeto aí que reduz em 30% as taxas cartoriais no Amazonas já deveria sim ter sido aprovado desde março, mas existe, é claro, o famoso lobby, né, dos cartórios. Eles estão sempre ali em cima e trabalhando contra esse projeto, esse desconto aí de 30% das taxas cartoriais. Finalmente, os deputados decidiram votar em regime de urgência isso daí. E tudo indica que o projeto será aprovado por ampla maioria. Você está ouvindo 18 horas. E o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas vai pedir apoio de Força Federal para realizar a segurança nos municípios de Manacapuru, Anamã e Caapiranga nas eleições deste ano. A medida é adotada porque o Tribunal Superior Eleitoral não liberou dinheiro para viabilizar transporte, alimentação e estadia dos policiais militares que seriam enviados para apoio aos juízes eleitorais do interior. A requisição foi aprovada pelos membros do TRE na última quarta-feira em aprovação. E a decisão foi publicada no Diário Eletrônico do Tribunal na edição de hoje. Os 3 municípios que podem receber o apoio da Força Federal são da 6ª Zona Eleitoral do Amazonas. 18 horas. E o TSE estuda também convocar militares para atuarem como mesários nas eleições deste ano. A informação foi confirmada hoje pelo ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ao dizer que na falta de voluntários civis para servirem de mesários nas eleições deste ano, militares poderão ser convocados para o trabalho. Barroso considera essa ação como o plano C da Justiça Eleitoral. O plano A é a campanha de convocação voluntária de civis. Já o plano B do ministro é o convênio com universidades para alunos atuarem no processo. O presidente do TSE chegou a conversar com o ministro da Defesa, que é o general Fernando Azevedo e Silva, sobre a participação dos militares nas eleições deste ano. Bom, e lembrando que a eleição deste ano, por causa da pandemia de Covid-19, foi transferida para o dia 15 de novembro, primeiro turno. E onde houver segundo turno, a votação acontece no dia 29, também de novembro. 18 horas. Agora são 6 horas 22 minutos em Manaus e hoje é terça-feira, hein? Estamos ainda no comecinho da semana. E detalhe, né, Karime? É a última semana já do mês de agosto, né? Já estamos finalizando, completando aí o mês de agosto. Que voou, né? Voou, é um mês que normalmente... está tão atípico que até agosto passou rápido. É mais travado agosto. Esquisito, né? Foi, acabou agosto, acabou o ano, né, Karime? Rapidinho, normalmente é assim. Bom, vamos lá então com a primeira da playlist de hoje aqui em 100,7. Você vai conferir In Your Eyes, né? Que é uma canção aí The Weeknd, que é o terceiro single do 4º álbum de estúdio After Hours. Bacana. Pois é, The Weeknd escreveu e produziu a música com 2 produtores e com o rapper canadense Belly. Então vamos de música, abrindo a playlist de hoje desta terça-feira, In Your Eyes. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, então, 6 horas e 27 minutos em Manaus. Um alô especial aí pra você que está circulando, pra você que está no trânsito nesse momento, retornando pra casa ou indo para a facu, né? Valeu, obrigado pela sua audiência e fique tranquilo aí, né? Fique de boa, né? Nesse trânsito aí bacana. Olha aí, essa foi a primeira da playlist de hoje, The Weeknd, In Your Eyes, no melhor Mix do Brasil. Mix. Vamos saber agora, né, Carimilhão, como fica o tempo para esta noite, ou esta noite de terça-feira, previsão do tempo, Carimilhão. Previsão do tempo. Bom, e segundo informações do Clima Tempo, a noite deve ter chuva sim, pancadas de chuva durante a noite e a madrugada, tá? A mínima prevista pode chegar a 23 graus e a máxima não deve passar dos 34 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar a 70%. 6 horas e 28 minutos, boa noite para você que está em 100.7. Mix. O Instituto de Atenção Básica e Avançada Saúde, IABAS, escapou de não atuar no Amazonas, mas só
em um primeiro momento. Isso porque o deputado Wilker Barreto pediu uma liminar para suspender a aprovação do Instituto como uma organização social de saúde. Mas a conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, Yara Lins, negou. Pois é, Carlão, mesmo assim o tribunal ainda vai julgar a representação que pode impedir que o Instituto Iabas, envolvido em vários escândalos de corrupção, atue aqui no Amazonas. E quem traz mais informações sobre o assunto é a repórter Cíntia Blink. O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas negou uma liminar pedida pelo deputado Wilker Barreto contra o governador Wilson Lima e a ex-secretária da Suzan, Simone Papai. A liminar suspenderia a aprovação do Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde, IABAS, como uma organização social de saúde, o que impediria a ação deste instituto no Amazonas. A decisão partiu da conselheira Yara Lins, mas ela deixou claro que apenas a liminar não foi aceita. Já a representação, também feita pelo deputado, ainda vai ser analisada pelo tribunal. Quer dizer, o IABAS escapou de ser obrigado a se retirar do Amazonas só no primeiro momento, mas ainda pode acontecer. O parlamentar discorda da decisão da conselheira. Isso porque o Wilker Barreto entende que há elementos suficientes para suspender a qualificação do Instituto, mas agora pretende aguardar a decisão do tribunal sobre a representação. Eu acredito que determinado tipo de entidades e empresas que já praticam crimes ou estão envolvidos com algum tipo de denúncia em outro estado não pode esperar que maculem a coisa pública aqui no Amazonas para nós tomarmos as providências. Como disse o parlamentar, fora do Amazonas, o IABAS foi alvo de denúncias por suspeita de corrupção na saúde. No Rio de Janeiro, por exemplo, o Instituto é suspeito de fazer parte de um esquema de superfaturamento da compra de ventiladores pulmonares. Aqui no Amazonas, a compra de ventiladores pulmonares no auge da Covid-19 também rendeu investigações que levaram à prisão da ex-secretária Simone Papai e na exoneração tanto dela, que estava à frente da Suzan, quanto da secretária de Comunicação do Estado. A decisão da conselheira Yara Lins também estabelece que o governo do Amazonas tem 5 dias para se manifestar sobre as acusações feitas pelo deputado Wilker Barreto por meio da representação. Cíntia Blink para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Também o Hemoan acendeu o sinal de alerta para o estoque de sangue. Desde o início da pandemia, os estoques caíram pela metade e estão bem críticos, hein? Como explica a repórter Nathalie Moraes. Doar sangue é uma atitude nobre e pode salvar a vida de muitas pessoas. Segundo a Fundação Hemoan, responsável pelos processos de captação, coleta, tratamento e distribuição de sangue, o estoque de bolsas de sangue no momento está em recuperação. Porém, os tipos AB positivo e O positivo estão em nível crítico, como explica a assistente responsável pela captação no Hemoan, Noemi. Você, que é do tipo O positivo ou O negativo, AB negativo, nós estamos precisando muito do seu tipo de sangue. O sangue é muito importante para ajudar a salvar vidas. Então, você que tem boa saúde está sendo convidado a comparecer tanto na sede do Hemoan da Constantino Neri, de segunda a sábado, no horário de 7 às 18, e também no anexo no Ana Braga, que funciona de segunda a sexta, no horário de 8 às 12h30. Faça o seu gesto de cidadania, de solidariedade e amor ao próximo. A média ideal para a atuação como segurança é de 250 doações por dia, com estoque mensal de 1.000 bolsas armazenadas. Em períodos normais, o comparecimento de doadores na instituição gira em torno de 180 a 250 pessoas por dia. Após o início da pandemia, esse número caiu em mais da metade. A média de comparecimento de doadores ficou em torno de 90 a 120 pessoas. As doações estão 60% abaixo do que a média anual da Fundação. Por isso, a importância é de quem é apto a doar realizar a ação. O Hemoan faz tratamento de aproximadamente 1.000 pessoas por mês que sofrem de doenças do sangue, como leucemias, hemofilias e diversos tipos de doenças do sangue que precisam tomar sangue constantemente.
Então, você que já é doador, já está em tempo de doar, homem, já passou de 2 meses, já pode se candidatar a uma nova doação. Mulheres, já passou de 3 meses, também já pode se candidatar à doação de sangue. Então, gente, o sangue é um elemento muito importante, que ele ajuda a salvar vidas. Uma bolsa doada, você pode ajudar a salvar até 4 vidas. É isso mesmo, cada doação de sangue pode ajudar até 4 vidas. Ou seja, se você doar a cada 3 meses, pode ajudar a manter viva até 12 pessoas, além, é claro, da gratidão de suas famílias. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. E a Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa do Amazonas deu parecer favorável ao projeto de decreto legislativo dos deputados Wilker Barreto e Dermilson Chagas, ambos do Podemos, que anula os efeitos do decreto estadual que alterou a cobrança do ICMS incidente na energia elétrica e deixou mais cara a conta de luz para os consumidores. Para a gente, né, Carlão? Ficou mais cara, né? Nunca fica mais barato, né? E com a aprovação da Comissão de Constituição e Justiça, Wilker Barreto solicitou na sessão desta terça-feira que a matéria possa seguir para a votação em plenário, hein? Vamos conferir. Eu espero que a Assembleia tenha sensibilidade e possamos devolver à sociedade amazonense, em especial os moradores de Manaus, porque os efeitos do decreto alcançam a capital, uma vez que o interior tem incentivos de ICMS. Mas nós estamos falando aí de mais de 2 milhões e 200 mil habitantes que estão pagando um preço exorbitante de energia, certo? Há meses o Estado arrecadando quase 1 bilhão se continuar essa atrocidade até o final do ano. E se nós formos esperar as ADINs, as ações diretas de inconstitucionalidade, o povo é que vai sofrer. Por isso que já passou na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia um projeto de resolução de minha autoria e do Dermilson, que pode cessar os efeitos desta mudança de forma de cobrança do ICMS da energia, com isso gerando mais emprego, certo? E desonerando os mais humildes. Energia não tem como, ou você paga ou você fica no escuro. Bom, e esse aumento no valor da tarifa de energia que muitos consumidores estão reclamando aconteceu porque o governo inseriu as operações com energia elétrica na modalidade de substituição tributária, fazendo com que a cobrança do ICMS, que era de responsabilidade da distribuidora de energia, passasse a ser realizada pelas geradoras de energia. E essa mudança aumentou em 10% a conta do consumidor. Você está ouvindo 18 horas. Olha essa notícia, hein? O município amazonense de Barcelos terá o seu porto fluvial. O anúncio foi feito hoje em postagem nas redes sociais pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. A ordem foi assinada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e a entrega do porto está prevista para o ano que vem. O ministro destacou que só este ano 5 portos foram reabertos e 3 inaugurados aqui no Amazonas. E hoje, por meio de videoconferência, o superintendente da Suframa, Algacir Poulsin, se reuniu com o ministro da Infraestrutura, que é o Tarcísio de Freitas, para tratar de pautas relacionadas à melhoria da infraestrutura logística para a região da Zona Franca de Manaus. Na pauta discutida ao longo do encontro virtual, o destaque para as ações que podem levar melhorias ao transporte regional, reduzindo o tempo de viagem em trechos rodoviários no Amazonas, o que deve beneficiar diretamente a indústria local e os empreendimentos localizados no distrito agropecuário da Suframa, que podem ter ganhos logísticos na chegada de insumos e na distribuição do que for produzido regionalmente. E o ministro Tarcísio Freitas informou ainda que as propostas debatidas serão analisadas no âmbito no Ministério e destacou também os avanços das tratativas para as obras, tão importantes obras da BR-319. 18 horas. E
começou nesta segunda-feira a Semana da Indústria 4.0. O evento acontece completamente online. Mais de 20 palestrantes estão discutindo temas relacionados à indústria 4.0 e seus impactos na nossa região. O superintendente da Suframa, o general Algacir Poulsin, participou do evento e trouxe as novidades de modernização no polo industrial de Manaus. A repórter Nathalie Moraes tem as informações. Com o tema Aceleração de Transformação Digital no Ecossistema da Amazônia Ocidental, a Semana da Indústria 4.0, que começou nesta segunda-feira, veio para envolver todo o ecossistema local de inovação em um evento com participação ativa dos principais acionistas, como a Suframa, institutos de pesquisa, universidades, startups, além de órgãos de fomento. Com mais de 20 palestrantes, o superintendente da Suframa, o general Algacir Poulsin, foi um dos primeiros participantes do evento e ressaltou a importância da modernização para o desenvolvimento do polo industrial aqui de Manaus na indústria 4.0. Nós temos realmente uma área muito nobre que é o nosso polo industrial de Manaus, mas o modelo Zona Franca de Manaus, ele abrange os 4 estados da nossa Amazônia Ocidental, Roraima, Acre, Rondônia e Amazonas, mais o estado do Amapá. Nós continuamos com diferenças regionais muito grandes com relação ao centro-sul do país e também internas aqui na nossa própria Amazônia. E eu entendo que nós temos que avançar em todas as áreas para melhorar essas condições. Temos que melhorar o turismo e uma série de outras frentes que devem ser atendidas. Então, a Suframa tem esse viés. Nós estamos querendo buscar cada vez mais a importância da Suframa para o desenvolvimento regional. A Semana da Indústria 4.0 tem o objetivo de tornar a região da Amazônia Ocidental como referência nacional em indústria, com um ecossistema de inovação e empreendedorismo articulado e ativo, capaz de promover o aumento da produtividade e da competitividade regional de forma sustentável. O evento vai até esta sexta-feira e as palestras acontecem sempre de 10h30 da manhã até o meio-dia, tudo online pelo Zoom e também pelo canal no YouTube do CITES. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. O Banco do Brasil renegocia mais de 7 milhões de reais em dívidas utilizando o WhatsApp. Isso em apenas um mês. Desde a estreia da ferramenta no início de agosto, cerca de 800 acordos com pessoas físicas foram feitos exclusivamente com o uso do sistema de inteligência artificial. O banco espera encerrar o ano com 100 milhões em débitos renegociados pela plataforma. O assistente virtual está disponível na API do WhatsApp Business, versão do aplicativo destinada a contas comerciais. A ferramenta facilita a comunicação de empresas de médio e grande porte com os seus clientes por meio do WhatsApp e permite a renegociação de dívidas de até R$1 milhão, usando um fluxo simples e intuitivo fornecido pelo assistente virtual. É o virtual, né, Karime? É o robô assumindo cada vez mais aí as atividades, né? Antes feitas pelos homens, agora estão, uma grande parte dessas atividades estão sendo realizadas por robôs. Ainda bem, né? Porque senão a gente estaria levantando pedra nas costas. Concordo. E nem em tempos de pandemia, então, isolamento social, como é que a gente faz, né? Como que a gente faria? É bacana. Agora são 6h41 em Manaus. 18 horas. Também a segunda da playlist de hoje em 100,7 no melhor mix do Brasil aqui no 18 horas. Say Soul, a canção da rapper americana Doja Cat, que é o quinto single, inclusive, né, do segundo álbum de estudo de Doja, o Hot Pink de 2019. Então vamos para a segunda do playlist de hoje, desta terça-feira. Vamos com Say Soul. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Tá, então, 6h45 em Manaus. Você está conferindo em 100.7 mais uma edição do 18 horas. A notícia e informação para você até às 7 da noite. A segunda da playlist do 18 horas foi Doja Cat, a música Say Soul, aqui no melhor mix do Brasil. Mix.
Bom, agora nós vamos conferir, hein, a previsão do tempo para esta terça-feira, né, Carimilhão? Hoje, quarta-feira. Não, hoje é terça-feira, Carimilhão. Mas hoje já foi. Terça de 2020, nós vamos fazer para amanhã, que é quarta-feira. Isso, vambora, isso. Olha aí, tô me perdendo aqui. Previsão do tempo para amanhã. Previsão do tempo. Bom, e segundo informações do Clima Tempo, amanhã vai ficar parecido com hoje também, né, Carlão? Não tem muito conflito aí, tá bom. Né? Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima não deve passar dos 33 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar pode chegar a 72%. Agora 6h46, boa noite. Política. O prefeito candidato à Prefeitura de Manaus, o pré-candidato, desculpe, à Prefeitura de Manaus do PSOL, que é o Paulo Trindade, foi hostilizado nas redes sociais após seu nome ser anunciado como um dos prefeituráveis. Ele foi hostilizado nas redes sociais. Imediatamente, Paulo Trindade foi violentamente atacado com frases homofóbicas em grupos de mensagem e na internet em geral. Bom, uma das mensagens coloca em xeque o papel de Paulo Trindade como prefeito de Manaus, caso eleito, em comparação à sua orientação sexual, e chega a ser chamado de peste. Olha que absurdo, gente. Paulo Trindade lamentou os ataques, mas disse que se preparou para esta posição. Ele disse o seguinte, abre aspas, estava ciente dos ataques e estou acompanhando todas as repercussões. Vivemos em uma sociedade machista, racista e LGBT transfóbica, fecha aspas, declarou em entrevista ao portal Toda Hora. Paulo Trindade tem 35 anos, é manauara, artista visual, licenciado em artes plásticas, especialista em arte e educação, mestrando em antropologia social, pesquisador, professor universitário, ativista dos direitos civis e humanos da população LGBTI+. O nome dele foi aprovado no último domingo, dia 23, como nova estratégia do PSOL para disputa ao Executivo Municipal. Bom, diante de toda essa história aí, né, Carimilhão, de preconceitos e ataques e tudo mais, nunca é demais lembrar que em junho de 2019 o Supremo Tribunal Federal enquadrou homofobia e transfobia como crimes de racismo definido na lei do racismo. Apesar aí de prever a hostilidade de muitos, Paulo Trindade disse que vai tolerar os ataques e que vai judicializar todas as ameaças e injúrias. 18 horas. O Comitê de Combate à Corrupção e também ao Caixa 2 Eleitoral vai promover cursos gratuitos e online nesta quarta-feira, às 7h30 da noite, no horário de Brasília. O objetivo é explicar as principais mudanças das eleições municipais deste ano. O diretor nacional do Movimento Nacional de Combate à Corrupção Eleitoral e advogado eleitoral, Luciano Santos, fala mais sobre o assunto. Vamos acompanhar. O Tribunal Superior Eleitoral autorizou a realização de convenções partidárias para as eleições 2020 de forma virtual. Isso traz algumas exigências para que as convenções possam ser validadas pela Justiça Eleitoral, e o que nós vamos apresentar neste webinário vai ser exatamente essas regras, como é que devem ser feitas as convenções, como a legislação deve ser atendida e como você pode preparar essa convenção para que ela possa ter validade perante a Justiça Eleitoral. Tudo bem, além de Luciano Santos, o evento vai contar com a presença do co-diretor do Instituto Tecnologia e Equidade e diretor executivo no APP Cívico, Tiago Rondon, e terá a mediação do presidente do Conselho Regional de Administração do Amazonas, que é o Inácio Guedes. E para participar, basta acessar o canal do Conselho Regional de Administração do Amazonas no YouTube, às 7h30 da noite, horário de Brasília, desta quarta-feira. Você está ouvindo 18 horas. E policiais militares salvam mulher grávida em trabalho de parto e com hemorragia. Isso aconteceu na zona norte de Manaus e a repórter Nathalie Moraes conversou com os policiais. Tem os detalhes.
Policiais militares do Batalhão do Choque ajudaram uma gestante em trabalho de parto na noite desta segunda-feira no bairro Santa Etelvina, zona norte aqui de Manaus. Segundo o sargento Gonçalves, a equipe estava em patrulhamento quando foi abordada pelo esposo da gestante, que pediu ajuda. A mulher estava grávida de 9 meses e perdendo muito sangue. Foi aí que os policiais militares socorreram a mãe. Colocamos ela dentro da viatura, né? Damos apoio para ela, suporte para ela entrar na viatura. Ela entrou com muita dificuldade. A respiração dela era aquela respiração ofegante, aquela respiração de quem estava muito cansada, de quem estava sentindo muita dor. Não sei explicar direito, né? Só quem está vendo lá para ver que a respiração dela não estava normal. O que aconteceu? Colocamos dentro da viatura e rasgamos para a maternidade mais próxima dali, que é a do Galileia. A grávida foi conduzida às pressas para o centro cirúrgico, onde foi constatado pela obstetra um deslocamento de placenta e hemorragia. A equipe médica precisou fazer uma cirurgia cesárea de emergência. O parto imediato da criança do sexo feminino foi realizado com sucesso e ela nasceu às 23 horas e 22 minutos, pesando 2 quilos 235 gramas, saudável. Segundo o sargento, a equipe médica informou que se demorasse mais alguns minutos, a mãe e a filha poderiam não ter sobrevivido. Se por um acaso não demorasse mais um pouco, né, poderia ter perdido ela e a mãe. E o que é pior, né, o pai, né, por ser uma família bem carente, né, o pai estava tentando levá-la na moto. A moto é uma moto muito antiga, trepidava, ela com certeza com aquele impacto que ela ia ter, né, nas partes, com certeza absoluta, né, o descolamento da placenta iria agravar mais ainda, a criança iria morrer e com certeza, né, absoluta, com a demora a mãe também poderia, pela quantidade de sangue que estava perdendo. A mãe e a bebê permanecem internadas na maternidade e passam bem. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. E o ex-secretário de Segurança e pré-candidato a prefeito de Iranduba, Nonato Lopes, teve seu quadro de saúde agravado por conta da Covid-19 e está agora internado na UTI do Hospital Adventista aqui em Manaus. Nonato Lopes foi internado junto com a esposa, Graça Lopes, com pneumonia. Mas, segundo a assessoria, o quadro era estável, mas foi agravado nesta segunda-feira. Olha só, o governador Wilson Lima adiou o retorno presencial ao trabalho. Isso porque o exame que o governador fez ontem revelou que ele ainda está com o coronavírus ativo e que ainda transmite a doença. Em quarentena desde o dia 13, quando testou positivo para a Covid-19, o governador Wilson Lima se mantém isolado e trabalhando por videoconferência. Ele pretendia voltar às ruas nesta terça-feira, mas o exame, como disse o Carlão, mostrou que ele ainda tem a doença. 18 horas. 6h54, estamos finalizando mais uma edição do 18 horas, mas nós vamos ainda com Post Malone aqui, a terceira da playlist de hoje, que acrescentou aí mais honras ao currículo gráfico dele, atingindo recentemente a posição número 1 aí na parada na música contemporânea para adultos da Billboard. Só na parada da Billboard Hot 100, a música passou um recorde, tá? Circles passou um recorde de 39 semanas no top 10, incluindo 3 semanas em primeiro lugar. Então é com essa que a gente encerra hoje a playlist aqui do 18 horas, Circles. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h58, hein? Finalizamos assim a terceira da playlist de hoje em 100,7. Post Malone, a música Circles aqui no melhor mix do Brasil. Mix. Olha, agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 no Amazonas, nosso estado, e no Brasil com Karine Leão. E até este momento, o estado do Amazonas não divulgou os números da Covid-19 no estado. O Brasil soma hoje 115.646 mortes por coronavírus confirmadas até a 1 da tarde desta terça-feira, segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. E os números de casos confirmados de Covid-19 em todo o Brasil somam 3.636.167 casos confirmados. Agora, 6 horas e 58 minutos, seguimos direto para o editorial 18 horas.
Editorial 18 horas. Estamos completando 5 meses desde a primeira morte por Covid-19 no Amazonas. No dia 24 de março foi confirmada a morte de Geraldo Sálvio, que trabalhava com pesca esportiva em Parintins. Hoje podemos contar com tristeza mais de 3.500 mortos. Pouco tempo e muito tempo. Para uns, muito tempo, tentando escapar do novo coronavírus, se isolar, manter o distanciamento, tentar sobreviver. Para outros, pouco tempo, para tantas perdas de entes queridos para a pandemia. 5 meses desde a primeira morte por Covid-19 no Amazonas. E muita gente se comporta cegamente como se nada tivesse acontecido e acontecendo. Mas muita gente não consegue esquecer o sofrimento da perda irreparável de vidas. No meio de tudo isso, várias denúncias de vergonhosos casos de desvio de dinheiro público na saúde envolvendo os secretários e o governador do estado. Verdadeiros escândalos que mancharam a história do Amazonas. Foi pouco tempo para uns e uma eternidade para outros. Mas não podemos jamais esquecer esse tempo. 18 horas. 7 em ponto, Karime Leão, estamos finalizando. Nós temos aí a saideira, mais uma informação. Temos uma saideira que o Senado aprova a PEC que torna a Fundeb permanente e eleva verbas da União no fundo. O texto amplia gradualmente a destinação de verbas federais. Complementação hoje de 10% deve atingir 23% a partir de 2026. A emenda deve ser promulgada nesta quarta-feira, tá? E o texto aprovado, né, foi o mesmo teor já aprovado na Câmara dos Deputados no mês passado. Fechou? Fechou. Então tá, fechamos assim mais uma edição do 18 horas. Boa noite, Karime Leão. Boa noite, gente. Um beijo, obrigada pela companhia. Continue bem, continue em 100,7, continue aí na sintonia certa no melhor Mix do Brasil amanhã. Amanhã é quarta-feira, nós voltamos com você com mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.